Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de entrevista com gestores aqui no TC. E como eu sempre falo, eu gosto de deixar bem claro, aqui agora é o seu porto seguro para investimento em renda passiva. Fundos imobiliários aqui, o TC é a sua casa, a sua research para tirar todas essas dúvidas. Temos um produto muito acessível voltado para vocês investidores, que é o Renda Extra 3.0, onde nós disponibilizamos relatórios setoriais, relatório mensal, semanal, carteiras recomendadas e outros produtos. Para saber mais, você clica no link que vai estar na descrição do vídeo. E bem, sem mais delongas aqui, passar a palavra para o nosso head de FIIs, Losnak, comigo agora nos programas de entrevista. Fala, Losnak. Tudo bem, Felipe? Obrigado. Obrigado também, Fábio, por vir aqui. O Fábio é o gestor do fundo CQR11, da Sequoia Logística. E é sempre bom a gente trazer gestores, né, para discutir e realmente entender, né, realmente qual que é a cabeça do gestor, o que ele pensa, né, como que é a proposta do fundo, né, como que ele está se posicionando também no mercado atualmente e como que ele vai, né, desenvolver o fundo nos próximos anos, né. Fala, Fábio. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Lozak? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Beleza, Fábio. Vou pedir, antes de a gente começar a falar um pouco sobre o mercado, falar sobre FIIs, para você se apresentar para a gente, falar um pouco da sua história. Tá bom, obrigado. Eu sou o Fábio, eu sou o CFO da Sequoia, sou um dos sócios ali que fazem parte do time de gestão de fundos e da empresa como um todo. A minha formação é bem mais da área financeira, então eu comecei com finanças corporativas, a minha carreira há bastante tempo já. E trabalhei em empresa de capital aberto, depois passei a fazer gestão de fundos, primeiro focado em private equity por alguns anos, e mais recentemente, aí já faz quase 10 anos, focado em fundos, em gestão no setor imobiliário, seja fundos imobiliários, seja incorporação, quer dizer, a gente tem, depois eu falo um pouco mais da Sequoia, a gente tem um modelo de negócio bastante verticalizado e amplo ali. E agora que você já tocou na Sequoia em si, explica sobre ela, fala um pouco dela pra gente aí. A Sequoia Properties é uma companhia do setor imobiliário bastante verticalizada, então a gente não é só gestor de fundos, a gente faz gestão de fundos já há muitos anos, mas um dos meus sócios, o André, ele fundou a companhia há basicamente 30 anos, fazendo gestão de ativos performados, né, que é basicamente imóveis. Aí era prestação de serviço para clientes, investidores, imóveis da própria Sequoia que a gente fazia a gestão. Com o passar do tempo, a gente começou a participar de incorporações, né, do ciclo do desenvolvimento imobiliário. Lá no início dos anos, na segunda metade dos anos 2000, a gente começou a fazer desenvolvimento imobiliário. E naquela ocasião, a gente achava que fazia muito sentido organizar o financiamento, né, o funding para essa área de incorporação através de fundos. No caso FIPs, né, não fundos listados, que hoje até existe muito mais, é mais comum ter fundos listados com a finalidade de desenvolvimento. Na época não era tanto, a gente captou, a gente virou gestor, né, e captou 2 fundos FIPs destinados para incorporação imobiliária. Na época a gente captou junto com o time do Credit Suisse. Primeiro um em 2010, depois, que era o Sequoia 1, depois o Sequoia 2 em 2014. A gente fez diversas incorporações aí ao longo dos anos. Essas incorporações são focadas em desenvolvimento residencial vertical, quer dizer, basicamente prédios na cidade de São Paulo e um pouco na Grande São Paulo, mas basicamente só na cidade de São Paulo. E aí, no ano de 2019, a gente assumiu a gestão do Sequoia 3, que na época não era o Sequoia 3, a gente, já podendo entrar na história do fundo em si, que é o CQR11, a gente assumiu a gestão desse fundo. E aí, bom, a gente entrando nos particulares dele, mas a gente fez um plano relativamente amplo de um turnaround que ele precisava, e esse plano culminou em trazê-lo à bolsa. Então, em fevereiro desse ano, a gente listou o fundo e passou a ter o fundo com as cotas listadas na bolsa. Então vamos lá agora, você mencionou um termo que a gente ouviu muito para ação, mas eu nunca tinha ouvido usar para fundo. Turnaround, a gente ouve falar muito isso daí para uma empresa que está às vezes numa RJ, uma empresa que está numa situação bem difícil. Agora você usou esse termo aí para um fundo. Então era um FIP que pertencia a uma outra gestora. Eu queria que você entrasse nesse mérito de como que foi essa mudança de gestão, explicar um pouco aí para nossa audiência que é um fato pouco comum na indústria de fundos. Também explicar ali de uma maneira mais sucinta
como foi essa mudança de FIP para FI. Você mudou a categoria de investimento, como que isso foi adequado na parte de legislação? Tá. Bom, esse fundo ele tem uma história um pouco peculiar, como você falou, então a maioria dos fundos estreia, né, nasce na bolsa. Esse fundo nasceu como um fundo de desenvolvimento de galpões, de imóveis de diversas naturezas. Você vê que o fundo não é focado, não é monossetorial, né, ele tem essa característica multissetorial. E ele é um fundo de 2008, então ele é relativamente antigo. E ele, no começo, ele passou por um ciclo super positivo de construção de um portfólio de alta qualidade, bons imóveis, bons contratos, bons locatários. Só que, com o passar do tempo, ele teve alguns problemas relacionados à estrutura de capital e à gestão, né? E isso culminou que houve aí começou a criar um atrito entre os investidores da época e o gestor. E ao longo do tempo, esse atrito foi ficando cada vez maior. Em 2018, eles acabaram convencendo o gestor ali, através de conversas e tal, para eles renunciarem à gestão do fundo e trazer um novo gestor com outro gás, quer dizer, reiniciar meio que o ciclo do fundo, porque ele tinha uma série de problemas que precisavam ser solucionados e aquele grupo de investidores não via mais que o caminho que o fundo estava seguindo era satisfatório para eles. Eles nos convidaram a participar desse processo de troca de gestão, a gente se candidatou e a Assembleia nos elegeu ali no dezembro de 2018 como novos gestores do fundo. Em janeiro de 2019 a gente assumiu a gestão. Não foi um processo simples, porque ele era um fundo com 170 cotistas, né, que para o mercado líquido é super pouco, mas para fundos fechados, né, para FIPs, ele é relativamente bastante pulverizado, é difícil ter um fundo, um FIP fechado, assim, que não seja um fundo aberto, né, de condomínio aberto, com tantos cotistas. E aí eu disse turnaround porque o fundo, esses problemas que culminaram na troca de gestão, eles estavam travando a criação de valor do fundo. Uhum. Né? Então, o fundo não tinha caixa, o fundo estava com 100% dos aluguéis securitizados, então ele não gerava caixa também. E o fato de não gerar caixa, ele criava passivo fiscal, porque o próprio aluguel gerava imposto, né, PIS, COFINS, imposto de renda, que ele não tinha caixa para pagar, então ficava acumulando passivo fiscal. O fundo ele tinha uma alavancagem adicional, além dos CRIs, tinha alavancagem adicional com debêntures, com outros fundos e tal. Várias delas em execução, que estavam virando arbitragem já, quando a gente assumiu a gestão. Então a gente tinha que passar por um processo de realmente arrumar a casa, porque apesar de, como eu falei, os ativos serem muito bons contratos, bons locatários, nenhum investidor queria entrar nesse monte de problema que o fundo tinha. Ninguém quer entrar no meio de uma arbitragem. Tinha 8 arbitragens no fundo. Nem investidor nenhum quer fazer parte disso. Então a gente passou o ano de 2019 fazendo esse trabalho super profundo de turnaround mesmo, que é arrumar a casa, né, resolver esses problemas. E no final de 2019, de fato, ele estava pronto para essa segunda etapa. Logo que a gente assumiu a gestão, a gente tinha um mandato relativamente claro ali com os cotistas, que era: a gente quer trazer liquidez e rentabilidade para os investimentos de vocês, porque eles estavam presos ali no investimento, eles já não viam muito para onde ia. O fundo tinha prazo, FIPS tem prazo, então o fundo tinha prazo até 2028, então era 2018 na época, então tinha ainda mais 10 anos que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Então a gente tinha essa missão, né, de trazer liquidez e rentabilidade. E em 40 dias a gente desenvolveu um plano que basicamente era o que aconteceu. Foi o seguinte: olha, tem várias formas de fazer isso. Eu posso vender os imóveis, eu tenho várias formas. A mais eficiente aqui é eu arrumar a casa, deixar o fundo pronto e levá-lo à bolsa. Porque na bolsa eu consigo dar liquidez através da possibilidade dos cotistas venderem as cotas e rentabilidade pela distribuição de aluguéis. Então o FII foi você que sugeriu, então, assim? Foi a gente sugeriu. E aí, no começo de 20 a gente estava prontinho, inclusive a gente começou a conversar com distribuidores ali na época para fazer o IPO do fundo, né? Outro termo que é mais comum de ver em companhias. A gente estava conversando com distribuidores, veio a pandemia, mas nessa hora o fundo já estava mais arrumado. Então, dali em diante, o fundo, esse atraso, né, atrasar alguns meses, não era mais um grande problema, porque todos os aluguéis em dia, bons contratos, tudo contrato atípico na época. Hoje alguns já são típicos, mas é tudo contrato atípico. Então, ele estava criando valor ali naquela ocasião. No segundo semestre do ano passado, né, as condições começaram a melhorar, até antes do que a gente imaginava, né, porque no começo da pandemia
acho que pouca gente conseguia imaginar em abril que em julho, agosto o mercado já estaria... Todo mundo era muito pessimista. No começo tinha muita incerteza, né? Natural, ninguém sabia, ninguém vivo tinha vivido uma pandemia. Ninguém que era participante do mercado tinha vivido uma pandemia inteira. E aí, no segundo semestre, a gente mandatou a XP, fez uma oferta em janeiro, fevereiro a gente concluiu, e ele estreou na Bolsa em 26 de fevereiro desse ano. Então, ali a gente concluiu aquela primeira etapa, e aí passamos agora uma segunda etapa, que é de fundo listado, aí mais tradicional, como as pessoas conhecem. Certo. Então, Fábio, você pode contar um pouco com a gente, realmente, né, você arrumou a casa do fundo ali, né, realmente agora o fundo está com nenhuma alavancagem, né, realmente, mas a gente comparando, né, o fundo realmente com outros players, né, da indústria, realmente tem muita gente já indo para alavancagem, né, muita gente vem crescendo o fundo, né, e também acho que a gente vê também nos maiores também da indústria fazendo um pouco também de desenvolvimento. Se puder comentar um pouco assim, né, já da sua expertise, né, em desenvolvimento, né, e também assim acho que esse histórico, né, vamos dizer assim, entre aspas, infeliz do fundo, né, na parte de alavancagem, você pode contar um pouco assim, né, qual que é o capacity, né, qual que é o tamanho total do fundo que você vê, né, para o CQR11 e também como que você vê, né, tipo, o fundo crescendo, né, via ofertas, via realmente alavancagem, dá pra colocar uma pimentinha também de desenvolvimento ali dentro? Tá, bom, vou tentar responder todas essas perguntas de uma vez só. O fundo, a gente propositalmente fez com que ele fosse de um formato diversificado, então a gente acha que nesse estágio do mercado imobiliário, de fundos imobiliários brasileiros, a gente acha importante que o fundo traga uma diversificação intrínseca já, né? E o motivo, assim, vocês acompanham o mercado melhor que a gente, né? Vocês sabem a velocidade de crescimento que a indústria de FIIs passou nos últimos anos, mas mais ainda nos últimos 2 anos e meio, né? Quase 90% dos investidores hoje na Bolsa não eram investidores há 2 anos e meio, no final de 19, no final de 18. Né? Então, a grande maioria dos investidores na Bolsa é muito recente, tem contato com esse produto faz muito pouco tempo. Né? Como você sabe muito bem, é muito concentrado em pessoas físicas e as pessoas ainda não tiveram, acho que, a oportunidade de ter a experiência de como que esse produto se comporta nos diferentes ciclos imobiliários, ciclo de expansão, ciclo de retração, de juro alto, juro baixo. Então a gente acha que o gestor, na verdade, assim, a gente se acha responsável como gestores de prover um serviço adicional, de ajudar o investidor na promoção da diversificação, né? Porque acho que ninguém discorda que diversificação é alguma coisa benéfica para qualquer portfólio. Mesmo quando a cada degrau que você desce, no meu portfólio vai ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Nessa renda variável, cada um desses bloquinhos vale diversificar. Se a gente não diversifica no nosso fundo, né, se eu tenho um portfólio monossetorial, eu transfiro essa responsabilidade para o investidor. Eu falo, olha, você diversifique porque eu vou ser super especialista nisso daqui. E a gente gosta já, dada essa característica do mercado brasileiro, o mercado americano não, que é super maduro, antigo, os fundos são todos monossetoriais, você investe exatamente naquilo, mas as pessoas fazem isso há décadas, né? Então cada um já sabe meio que qual que é o grau de alocação, qual que é a diversificação ideal para cada portfólio individual. Então a gente, acho que o mercado brasileiro vai chegar lá, mas enquanto isso a gente gosta de prover esse serviço adicional, de já ter um fundo diversificado na Bolsa. Você perguntou um pouco de alavancagem, né? A gente passou por um processo, até por esse histórico do fundo, de desalavancagem, né? Porque a gente precisava, para distribuir renda, a gente precisava liberar os aluguéis, como eu falei, estavam 100% securitizados, então é um negócio que é raro de ver na indústria, né? Porque é super... Como que vocês conseguiram fazer essa mudança aí, de tirar 100% dessa securitização? Como vocês fizeram? A gente basicamente fez... eliminar esse entrave? A gente fez pré-pagamentos de crise, então a gente analisou todos os contratos, fez um planejamento e parte dos recursos que a gente captou no nosso IPO, na oferta inicial de cotas, a gente usou para pagar essas dívidas. Sobrou uma ainda, que é super pequena, hoje deve ser a parte do fundo deve ser em torno de 5 milhões de reais, que é, sei lá, 3% do PL do fundo, alguma coisa assim, que é o que tem de alavancagem no fundo hoje. E aí você perguntou como é que a gente vê essa questão da alavancagem para frente, se a gente vê crescer. A gente não tem nenhum problema com alavancagem, a gente acha que fazendo do jeito certo, né, óbvio que tem uma série de regras a ser seguidas para que ela crie valor, não destrua valor. Fazer alavancagem do jeito certo é super benéfico e a gente acha que um dia o fundo vai estar nesse estágio, mas hoje
a gente quer fazer um produto mais simples e fácil para o investidor, para atrair mais investidores, porque, de novo, na característica do mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é super pulverizado, né? Então a gente já passamos de 350 fundos listados, né? Para um mercado que é o tamanho do brasileiro é uma loucura. De novo, comparando com o mercado americano, que é 50 vezes maior que o mercado brasileiro em termos de PL dos fundos listados, eles têm tipo 230 fundos listados. É isso. Que a gente, sim. Essa é a indústria. A gente tem tipo, 50% a mais de fundos listados com um mercado que é 2% do tamanho deles. Então, assim, a pulverização é enorme. Quer dizer que o cardápio do investidor brasileiro é enorme, né? É muito difícil você escolher fundo. Então, eu acho que sempre que eu adiciono um layer de complexidade, olha, meu fundo tem alavancagem, eu acho que dificulta, eu posso dificultar a análise ou até não atrair algum tipo de investidor que fala, pô, a alavancagem não é para mim. Então, nessa fase que o fundo está agora, que a gente estreou na Bolsa há basicamente 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, a gente acha que faz sentido a gente ser mais trivial possível ali dentro da nossa estratégia e conforme o fundo seja mais conhecido nos próximos anos, seja tenha um público mais amplo, a gente passe a focar aí sim em fazer crescimento com formas mais alternativas, que as pessoas também, acho que o mercado também já vai estar muito mais acostumado com alavancagem nos produtos. Então, então por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando bastante em RI, né, em mostrar o fundo, em divulgar o nosso produto para o máximo de investidores possível e trabalha em construir pipeline, né, porque imóveis de alta qualidade é o que vai fazer com que a gente tenha novas captações com sucesso, né? Certo. E o tamanho do fundo, você não comentou assim, qual que seria o tamanho assim? Você acha que chega a R$1 bilhão, assim, só para ter uma noção? Assim, a gente não tem um tamanho-alvo, né? Porque como ele é diversificado, se a gente fosse um fundo de logística, por exemplo, talvez a gente poderia ter um tamanho-alvo, porque aí a gente fala, eu queria ter 1 bilhão em logística, 1 bilhão em laje, 1 bilhão em shopping, sei lá. Mas como ele é diversificado, então hoje ele é o nosso único veículo de investimento. Então, o que o investidor pode esperar da Sequoia? Que todo e qualquer novo ativo vai vir através desse fundo, né? A gente foca 100% da nossa energia em trazer imóveis de qualidade para este fundo. Então, seja ele logístico, seja laje, seja... aqui vale fazer um parênteses, que ser diversificado não quer dizer que a gente investe em qualquer coisa, qualquer ramo, né? A gente basicamente foca é um fundo de tijolo, né? Então já cortamos tudo que é papel, exatamente, qualquer outro tipo de ativo, e a gente foca em 3 macrosetores, né? Que é logístico industrial, lajes ou edifícios comerciais e varejo fora de shopping center. E aí o motivo da gente escolher esses 3 é porque é uma combinação de 2 fatores, né? O primeiro, acho que a gente tem oportunidades de trazer coisas de super alta qualidade, já traz uma diversificação boa de ativos que não tem necessariamente a mesma correlação, né, a fatores externos econômicos. E o terceiro ponto é que a gente tem bastante experiência em gerir, transacionar aí ao longo desses 30 anos que eu mencionei. A gente geriu e comercializou muitos ativos nesse segmento. Então a gente se sente muito confortável em trazer imóveis e comprar imóveis com essa característica. E qual que é o mix alvo de cada segmento assim, que você pensa para o fundo? Então, é difícil porque por alguns motivos, né? Primeiro porque é muito volátil isso, pode ser que hoje o mercado está bem mais atraente para o setor logístico e menos para a laje, mas passou por um momento difícil de varejo renda urbana, algumas características, alguns tipos, tipo vestuário, que foi muito tempo fechado, ou vários outros no caso da pandemia. Alimentar foi bem, que é o caso nosso aqui, que a gente tem um varejo alimentar. Então, a gente não tem um alvo. O que acho que é importante é que cada novo investimento que a gente faça melhore a diversificação do fundo, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem 2 imóveis no nosso fundo locados para Atento, empresa de contact center. Surgiu uma excelente oportunidade para comprar um outro Atento. Não faz sentido porque eu vou na contramão da diversificação, vou aumentar minha concentração ali. Então, a gente foca mais em ativos
que melhorem o perfil, que melhorem a qualidade da nossa renda que a gente entrega. Deixa eu te perguntar, você entrou na parte de logística, eu queria saber, você falou logística industrial também. Isso. A gente vê aí alguns fundos evitando a parte de logística industrial, para especificidade da área de atuação, demanda do locatário, e o passivo ambiental acaba sendo maior do que um logístico tradicional. Qual que é o grande ponto de atratividade que você enxerga aí na logística industrial? Um dos pontos, na verdade, assim, eu separo logístico de industrial, assim. O nosso imóvel industrial, por exemplo, é o setor automotivo, uma empresa de autopeças, uma das maiores empresas de autopeças do mundo. Então, um dos motivos é exatamente isso que você falou, tem bem menos competição do que logística, né? Então, logística acho que todo gestor basicamente tem algum foco em logística, seja por um fundo ou outro. A gente tem muito menos competição nesses fundos. E outro porque tem excelentes oportunidades também. Lógico que tem imóveis de baixa qualidade ou de risco maior, que a gente procura evitar, mas tem excelentes imóveis com excelentes locatários, contratos ótimos. Então, a gente gosta de olhar para esse segmento porque dá para trazer grandes imóveis. O nosso imóvel especificamente, um imóvel locado para a Magna. A Magna é uma empresa de autopeças, uma das maiores empresas de autopeças do mundo, acho que uma das 3 maiores do mundo. É uma das únicas do mundo inteiro que é capaz de fazer o carro inteiro, né? Ela presta serviço para as grandes montadoras do mundo, ela não tem marca dela. Mas ela tem a capacidade de montar o carro inteiro, que pouquíssimas empresas têm essa verticalização. A cadeia de suprimento, né, de carros, ela em geral conta com algumas centenas de fornecedores. Uma GM da vida tem algumas centenas de fornecedores. Então, estar exposto, eu gostaria de estar exposto a uma renda com essa qualidade, né, de uma empresa com essa qualidade. Então, se a gente fecha os olhos para a logística, a gente acaba perdendo oportunidades, para industrial, a gente acaba perdendo oportunidades como essa. E aí vamos pensar aqui então, qual que é um prêmio que você almeja, que você busca, que faça sentido em relação do logístico, do industrial para o logístico, e fala um pouco sobre esse imóvel específico alocado para a Magna, próximo ali da GM, um pouco mais distante de Porto Alegre, né? E qual que é ali a grande vantagem competitiva, né? Obviamente ela trabalha atendendo a demanda da GM na região. Sim. Agora pensando nessa parte de, por exemplo, custo, que importa muito para a logística, questão de pedágio, enfim, localização, você entrasse um pouco nessa questão geográfica do imóvel e também ali da área de atuação dele. Tá bom. Então, esse é um imóvel que ele faz parte daquele ciclo inicial de investimento do fundo. Então, ele foi um BTS para a Magna. Então, a localização, as especificações dele foram feitas exatamente sob medida para a necessidade da locatária. A vocação dele é uma coisa que a gente sempre busca em qualquer imóvel, identificar exatamente qual que é a melhor vocação dele. E como você falou, a vocação dele é claramente o ecossistema da GM. Né? Então, para quem não conhece, a GM tem uma fábrica enorme ali em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, onde ela produz uma série de carros, dentre eles o Onix, né, que é um dos carros, assim, é o carro mais vendido do Brasil há vários anos. No ano passado, para você ter uma ideia, o Onix vendeu 60% mais do que o segundo carro mais vendido do Brasil. E o terceiro carro mais vendido do Brasil era o Onix Plus, que também é feito nessa fábrica. Então, esse é um projeto super bem sucedido da GM com a sua cadeia de fornecedores, a Magna dentre eles. E aí, até por isso, essa acaba sendo a planta mais lucrativa, a planta mais rentável que a Magna tem no Brasil. Né? Então, ela já está lá há 9 anos e meio, ocupando aquele imóvel, e a gente tem contrato ainda atípico até dezembro de 25. Então, eu estou exposto a uma renda de super alta qualidade, com um inquilino AAA, num contrato excelente até dezembro de 25. Então, assim, preocupa muito pouco a gente, a parte da qualidade da renda. Com relação ao custo logístico, assim, a posição que como eu falei, foi um BTS. A Magna escolheu não estar grudada na GM. Uhum. A GM sempre dá essa opção de você, às vezes, tem muito fornecedor que fica dentro da planta da GM mesmo, vai lá embaixo do teto da GM. Uhum. Como a Magna é um fornecedor muito estratégico, muito grande, existem até segredos industriais que ele guarda para si, que ele não quer compartilhar com a GM.
Então, propositalmente, eles ficam fora. Estrategicamente faz sentido para a companhia ficar fora do ecossistema ali da GM, ficar com uma certa distância. E, assim, são poucos quilômetros. Você vê literalmente uma reta de uma rodovia ali que liga as duas fábricas. Então, esse custo logístico adicional que eles têm, que é relativamente pequeno, é mais que compensado pela razão estratégica de ficar separado da montadora. E qual que é o prêmio que você enxerga válido hoje no cenário de logística industrial para o logístico tradicional? Assim, é difícil dar um número exato, porque teria que comparar dois imóveis com a mesma vocação, mesma característica, mas e depende muito do contrato também, né? Como eu falei, um contrato com um inquilino com essa qualidade, atípico por mais 4 anos e meio quase, a gente não precisa pagar um prêmio tão grande, né? Mas eu diria assim que se fossem dois imóveis muito semelhantes, eu vou até dar um passo atrás. O que é importante analisar nisso é o seguinte: a gente tem um contrato com a Magna até dezembro de 25. Qual que é o segundo uso desse imóvel? De 26 para frente. Né? Quanto menos claro for esse uso, maior é o prêmio que eu vou exigir para ter esse imóvel ali. Então, esse é um imóvel, como eu falei, tem a vocação para esse ecossistema. Se, por algum motivo, lá em 26 a Magna sair, não fechar um novo contrato com a GM, o novo fornecedor da GM não quiser ocupar esse imóvel, eu vou ter que repensar o uso desse imóvel. Né? E aí, qual que é o prêmio que eu estou disposto que eu teria que cobrar, né, do vendedor, qual é o prêmio que eu estaria disposto a receber para ter esse risco a mais. Mas aí, de novo, eu teria que comparar com um imóvel, se o meu imóvel comparativo logístico que você mencionou tivesse também numa região com uma característica semelhante a essa, eu diria que um ponto, nada mais do que isso de cap, não precisa ser tanto, porque se a vocação dele for clara, a vocação de uso dele for clara. Tá, e você pode comentar um pouco, assim, acho que, dando um passo a mais, assim, acho que, olhando para próximas ofertas, né, assim, acho que você comentou realmente, né, é um ponto de prêmio ali, realmente, realmente contra o logístico, né, assim, de uma maneira global, vamos dizer assim, que você, olhando para a renda urbana também, que você está trazendo para o fundo, né, para o logístico, também para o industrial, assim, qual que seria, vamos dizer assim, acho que, o cap alvo, né, para você trazer para o fundo, ou se é uma TIR que você pensa para trazer para o fundo, para gerar de retorno para o cotista em futuras ofertas, né? Tá, então esse ponto conversa muito com aquele grande debate aí da indústria de FIIs, que é qual o preço de emissão das cotas, né? Porque eu particularmente tenho uma convicção ali que o mercado foca, principalmente em fundo de tijolo, acho que o mercado foca demais no desconto sobre o VP, desconto ou prêmio sobre o valor patrimonial, quando eu acho que, se você pensar o seguinte, quando você compra um fundo imobiliário, na essência você está comprando um imóvel. Né? Então, se eu, gestor, faço um movimento, você está lá na sua casa, cotista do Sequoia 3, se eu faço um movimento que eu emito uma cota, no dia seguinte que eu emito uma cota e compro um imóvel, a sua posição fica melhor do que ela estava no dia anterior, sua posição que eu digo, principal fator que as pessoas avaliam fundo imobiliário é pela renda. Então, se o meu dividendo por cota no dia seguinte fica melhor do que ele estava no dia anterior, o que te importa tanto se foi abaixo ou acima do VP? Entendeu? Então, eu acho que esse Não, sim, acho que a geração uma de valor métrica muito mais. Então, quando você diz qual é o cap que eu estou procurando imóveis, depende de quanto que estou sendo negociado na bolsa. Né? Então, hoje, o Sequoia 3 está super descontado. Né? A gente está sendo negociado a um yield. Aí, do nosso guidance, a gente tem um guidance, né, divulgado para os próximos 6 meses, que é um range de 0,61 a 0,66 até maio do ano que vem, e depois de 0,65 a 0,70. Se você pegar só os próximos 6 meses, o nosso fundo está sendo negociado entre 9,5 e 10,5 de cap, né, esse range que eu falei. Então, tem aí 1,2% de custo do fundo. Então, só para eu conseguir entregar o mesmo dividendo por cota, eu tenho que fazer uma aquisição aí a quase 12 de cap hoje. Então,
isso obviamente que limita um pouco a minha... É difícil, sim. É difícil trazer imóveis de alta qualidade e tal. A gente tem que acabar indo pensando fora da caixa, e aí eu vou dar um jeito de pensar fora da caixa. Esse imóvel da Magna, a gente não tinha 100% dele, a gente tinha 50%, tinha um outro fundo que tinha os outros 50%. E até por essa qualidade toda que a gente enxerga no imóvel, que é uma renda de super alta qualidade, a gente tinha a intenção de adquirir os outros 50%. O que a gente fez? A cota estava com esse mesmo desconto que eu falei agora. Em junho desse ano, a gente negociou com o proprietário dos outros 50% a aquisição da parte dele. Só que a gente fez de um jeito, de novo, aí, coisas que são bem mais, vindo da nossa origem mais de mundo corporativo. A gente fez no formato que em empresas meio que é conhecido como troca de ações, né, que é mais raro de ver no mercado imobiliário. Foi troca de cotas, basicamente isso. Então, a gente comprou os 50% dele, em vez de eu ir lá captar recursos no mercado e pagá-lo, a gente emitiu cotas do Sequoia 3 em nome dele. Então ele passou a ser cotista do fundo, no dia seguinte ele passou a ter 7,86% do nosso fundo e a gente passou a ter 100% desse imóvel. E aí acho que o mais interessante dessa história toda, conversa com o que a gente falou agora, a gente conseguiu negociar a um preço de emissão que tinha sido, no dia que a gente assinou e divulgou, 30% acima do valor de mercado. Né? Então, a cota de mercado era na casa dos 80, a gente comprou a 100 e a cota valor patrimonial era 104. Só que no dia seguinte, quer dizer, a partir do mês seguinte, a gente aumentou o dividendo por cota em 3%. Então, de novo, o cotista ficou chateado que eu fiz uma emissão a 4% abaixo do valor patrimonial, sendo que no dia seguinte ele passou a receber um dividendo maior. Tanto que a gente submeteu isso para aprovação em Assembleia, foi aprovado por unanimidade. E uma coisa que é difícil de ver também, no dia que a gente anunciou, a gente anunciou num dia à noite, no dia seguinte a cota subiu 9,5%. Que é uma coisa rara de ver também. Uhum. A maioria das emissões, em geral, causa uma animosidade aí que causa a cota cair. Então, a gente gosta de buscar soluções menos óbvias assim, para crescer e trazer novos imóveis, melhorar a qualidade da nossa renda, quando as condições não necessariamente são muito favoráveis. Hoje a gente olha aí uma oferta bem forte em relação a novos imóveis logísticos, né, no Brasil como um todo, e já vemos alguns players também sinalizando um certo temor com relação ao segmento no futuro. Hoje vocês olhariam mais para onde? Para varejo urbano, para laje? Onde vocês olhariam? Onde vocês estão concentrando um pouco mais de esforço para captar ali alguma oportunidade? Tá, então assim, primeiro só uma ressalva antes, assim, mesmo quando as condições são menos favoráveis para uma certa classe de ativos, sempre existem boas oportunidades de investimento, né? E às vezes até abrem melhores oportunidades, porque fazer alguma coisa contra-cíclica, assim, com alguma frequência, se você tem disponibilidade, você está com recurso ali naquela ocasião, você acaba, às vezes, até fazendo aquisições que você não conseguiria fazer num ciclo de expansão, quando todo mundo está olhando naquele segmento. Né? Então, está todo mundo olhando logístico. É difícil você achar aquele ângulo que só você viu, né? Tem 50 caras olhando a mesma coisa. Mas ali está todo mundo meio que negligenciando uma classe de ativo e você olha, você acaba tendo mais probabilidade de fechar bons negócios. Né? Então, você falou do crescimento logístico. De fato, né? Acho que ainda o crescimento recente de logístico não se exauriu. Acho que ainda vai ter... esse segmento, né, vai desenvolver, porque os fundamentos que sustentam esse desenvolvimento do segmento logístico, eles continuam válidos, né, vão continuar crescendo. Então, a adoção das pessoas ao e-commerce foi acelerada na pandemia, mas vai continuar crescendo, porque cada vez mais pessoas percebem que esse é um jeito conveniente de fazer compras e cada vez mais a logística está sendo mais eficiente. Então, ter imóveis com essa característica, a gente quer ter, lógico, bem comprado, bem localizado, né, que atendam ali os requisitos mínimos para que ele seja um bom investimento. Mas renda urbana é um que a gente gosta muito de ver por dois motivos. De novo, primeiro, porque não tem tantos fundos que sim com esse foco, tem alguns fundos excelentes, inclusive, mas muito menos do que logístico, que tem aí, sei lá, dezenas de fundos que tem essa característica.
Mas é até mais do que isso, né? A gente, na Sequoia, por ser incorporador, né, por ser desenvolvedor, a gente acaba tendo uma expertise diferenciada ali de inteligência imobiliária dentro das cidades onde a gente atua. Porque para você fazer um desenvolvimento residencial, você precisa conhecer muito daquela micro-região, né? Você precisa fazer muito estudo ali para garantir que aquele investimento que você está fazendo, aquelas premissas que você acha que vão se concretizar, elas têm que estar baseadas em muito fundamento. E por a gente ser um player de incorporação, a gente conhece muito bem muitos bairros. Então, quando a gente vai analisar um imóvel de renda urbana, esse, por exemplo, que a gente tem no nosso fundo, que é a loja do Habitat, locado ali para o Saint Marché, a gente já conhecia esse imóvel antes, a gente adorava e queria fazer esse investimento. E aí, de novo, outra coisa super interessante, né? Além da gente já ter uma grande familiaridade com a micro-região, a gente tem um prédio que a gente incorporou a 1,5 quarteirão dali. Então a gente já conhecia super bem ali aquela região. E mais, esse imóvel, ele não estava no mercado, né? A gente, por ser incorporador, a gente conhecia o outro incorporador que tinha feito esse imóvel. Ele estava na incorporação ainda, que era uma incorporação longa ali. Ele fica embaixo de um empreendimento super icônico ali no Brooklyn, que chama Habitat. E o empreendimento foi feito em 3 fases, né? Primeiro 2 torres, depois 2, depois 2. E ele ainda está no finalzinho da entrega da última fase. E a loja ficou ali, porque eles construíram a loja eles ficou lá recebendo renda do Saint Marché, super bem locada, não estava pensando em vender. A gente foi lá e, puta, vamos comprar. E acabamos fechando esse negócio. Então, até por ser, às vezes, um player não focado só em gestão, a gente acaba originando oportunidades que não necessariamente a gente conseguiria se a gente não fosse incorporador também. Você vai comentar um pouco também, Fábio, acho que uma curiosidade, né? Acho que você não gosta de shopping, né? A gente vê realmente muita gente, né? Acho que muitos fundos, como você comentou assim, que estão mais expostos a shopping, então acho que também seria por essa pegada de estar uma coisa mais consensual e você não tem muito edge, né? Vamos dizer assim, para jogar o jogo do shopping, você prefere realmente jogar o jogo da renda urbana? Na verdade, assim, o shopping pra gente é um outro motivo que a gente não escolheu esse ativo para colocar no nosso alvo. É porque uma das características que a gente valoriza demais na hora de fazer um investimento é quanto a gente tem experiência naquele segmento. Então, por exemplo, a gente tem uma menor experiência em residencial. A gente teria um maior conforto em fazer um fundo focado em residencial. Não é o foco desse, mas um dia, se a gente quisesse fazer um fundo residencial, a gente teria um maior conforto. A gente é player em renda residencial, não através de fundos. Nas nossas incorporações que a gente desenvolve, parte delas a gente sempre fica para renda, então a gente conhece, a gente é operador, então a gente conhece profundamente esse segmento. Shopping center não. Acho que não adianta só a gente valoriza não só a competência e a expertise do gestor, a gente valoriza a experiência do gestor, ter vivenciado problemas. Então a gente nunca foi gestor de shopping. Então a gente adquire essa expertise, monta um time com essa finalidade e aí montaria um fundo mais com essa finalidade. Mas hoje, para o Sequoia 3, a gente prefere focar nos segmentos que a gente se sente muito confortável de fazer bons investimentos. Então, é só esse motivo que a gente não investe em shopping. Por isso que renda urbana, varejo, que a gente conhece muito bem, a gente se sente super confortável. Pensando ainda em renda urbana, a gente vê aí muito foco em varejo alimentício em renda urbana, um pouco de vestuário. Você enxerga algum outro atrativo de renda urbana que possa fazer sentido? A gente viu recentemente uma notícia na mídia de um fundo que ele está para vir com farmácias. A gente viu um fundo já em mercado, famoso, tradicional. Teve um restaurante, teve problema, agora veio com outro restaurante novamente. O que vocês enxergam aí de oportunidade além do varejo alimentício em renda urbana? Tá, varejo alimentar de fato é talvez o mais tradicional, porque acho que é mais fácil de originar ativos, né? Tem tamanho bom localizado, mas tem oportunidades em diversos outros segmentos. Esse que você mencionou, vários deles fazem sentido, então farmácia, mesmo mini malls, assim, bem localizados, a gente teria um maior conforto em fazer investimento com essa característica. Aí vai um pouco de ativo, por exemplo, vestuário também faria sentido, mas aí tem que olhar muito o ponto. Você tem que conhecer talvez melhor ali o fluxo da região para entender qual que é a vocação mesmo desse imóvel, se aquele locatário sair, você consegue trazer um inquilino igual ou melhor.
a agência bancária, por exemplo, que é um outro imóvel que fica bem localizado dentro de renda, dentro de centros urbanos. Esse a gente talvez compraria mais pelo imóvel e menos... Assim, a gente gosta... Muitas vezes tem imóveis super bem localizados, imóveis de altíssima qualidade, mas um imóvel que não necessariamente tem... A gente não gosta do setor, né? Então o setor está passando muita transformação, os bancos estão reduzindo o ponto de varejo, e é um imóvel também muito específico, né? Ele é feito muito para a característica do ocupante, então mudança de uso custa caro. Agora, uma coisa que a gente, de novo, esse modelo verticalizado nos permite, a gente às vezes consegue enxergar oportunidades não somente na renda. Então, dar um exemplo. Uma vez a gente acabou nem comprando, a gente viu um imóvel que é muito comum isso no setor de educação, então locado para uma instituição de ensino, e é um imóvel antigo que ele era excelente para incorporação. Então ele tinha, a gente como nosso viés de incorporador, a gente adoraria ter esse imóvel aqui para desenvolver. Terreno enorme, numa localização boa, só que tinha uma instituição de ensino lá há 40 anos, que não... Então é muito difícil tirar, então a gente não olhou como incorporador. Mas para o fundo, qual que é colocar um imóvel desse no fundo? Quer dizer, você traz um locatário, né, bom, que está lá ocupando aquele imóvel há décadas, sempre pagando em dia e tal. Se tem algum problema, ele sai, você vende para incorporação e aí você faz múltiplas vezes aquele valor. Você valoriza aquele seu investimento e traz um ganho de capital. Às vezes, a característica do setor de educação ter subaproveitamento do terreno. Porque às vezes ele está numa zona de eixo que permite que você faça 4 vezes, no livro você consegue fazer 5, 6 vezes a área do terreno em área privativa. E aquele imóvel está lá com uma, às vezes menos de uma, às vezes 2, usando. Então, quando aquele locatário sai de lá, você cria valor no imóvel. E aí, a nossa visão de incorporador junto nos permite, às vezes, enxergar esse tipo de oportunidade. Você falou aí de educacional, qual que é a tua visão aí para o segmento dentro aí de fundos? A gente viu, tem alguns fundos que tem aí esse tipo de produto dentro da carteira. Uhum. E sobre o educacional em si, você, se fosse se expor, preferiria a segmento de nível superior ou ensino base, ensino médio? Qual seria a sua visão? Tá, então a gente olha com cautela esse segmento, né? Porque tem alguns segmentos que você tem que olhar com cautela, porque se você tem algum evento de inadimplência, se aquele locatário passa por alguma dificuldade, você vai desalojar uma escola infantil com 180 crianças que atende aquele bar, você vai desalojar um hospital. Então são segmentos que a gente olha, obviamente, com bastante cautela, porque a gente sabe que a gente, até por ter 30 anos, a gente tem a capacidade de olhar muito para o longo prazo sempre. Então a gente olha, bom, nos próximos 10 anos, qual que é a minha renda esperada desse imóvel aqui? Qual que é a minha vacância esperada em 10 anos? Qual que é a inadimplência esperada por 10 anos? E quando você compara esse tipo de locatário com outros locatários, como a farmácia, por exemplo, você tem que tomar cuidado, porque o seu risco de ter uma interrupção na sua renda, por qualquer que seja o motivo, ele existe. Então a gente olha esse tipo de imóvel com muita cautela. Aí se é ensino básico é um pouco mais difícil, porque a maioria das companhias, a maioria das escolas infantis não são parte de grandes grupos, né? Então são imóveis pequenos, são poucas redes, né? Tudo muito individualizado. Então, para você fazer alguma coisa com alguma relevância, você tem que comprar 40, 50, então você tem pequeníssimos imóveis. Então é muito difícil de encaixar imóvel nessa natureza em fundo. Já ensino básico e ensino superior é mais fácil, porque são imóveis de maior porte que permitem aí fazer permitem que você já tenha uma escala de cara, né? Já nasça com uma escala. Então, em termos de... Aí o outro ponto que falta é analisar muito bem a qualidade daquele locatário, qual é o plano de negócio dele, se a gente gosta, a gente acha que a qualidade daquela renda é alta, e se aquele imóvel, de novo, olhando para os próximos 10, 15 anos, se
se ele vai continuar com essa vocação ou se a gente acha que pode ter uma mudança de uso ali que não faça mais sentido para o que ele está fazendo hoje. E acho que só um ponto para fechar, assim, se for então realmente da expertise ali, né, realmente do conhecimento ali na parte da renda urbana, pode falar para a gente qual geografia você tem conforto em expor o fundo ali, né, na parte da renda urbana? Hoje, assim, a gente busca, a gente gosta de imóveis em centros que são consolidados, né? Então, uma das características que a gente procura evitar é aquele movimento mais especulativo, sabe? Que você compra um imóvel que é barato, porque ele está numa região mais periférica ali, e aí se a cidade se movimentar para aquele lado, esse imóvel valoriza muito. Mas se ela não se movimentar, ou ele fica no marasmo, ou ao contrário, ele pode perder um pouco de valor. Então, a gente não gosta de ter esse tipo de especulação, a gente gosta de buscar oportunidades em regiões que já são consolidadas. Então, às vezes, a gente identifica uma demanda que está mal atendida e aquele imóvel ele pode passar por uma transformação, se ele está alocado para uma varejo, vestuário, ele pode ter uma vocação mais alimentar, a gente pode falar com um locatário desse tipo, essa mudança de uso pode criar valor, isso a gente olha também. Então, os grandes centros, as principais capitais, onde a gente acaba olhando mais, São Paulo, mais ainda, porque a gente está aqui, as nossas incorporações estão mais focadas aqui na cidade de São Paulo, então onde a gente tem mais conforto. Mas, a gente não teria problema nenhum em ter um imóvel super bem localizado em Campinas ou Ribeirão Preto, com as características certas de preço, locatário, aí tem uma série de variáveis que você tem que olhar antes de adquirir um imóvel, né? Antes da gente fechar aqui, eu queria te fazer algumas perguntas sobre um overview geral dos segmentos que a gente pode esperar aí num curto período de tempo, aí, num curto, médio prazo, para determinados segmentos. Quero que você opinasse um pouco sobre laje corporativa, logístico, que você já falou bastante. Se quiser falar também sobre segmento shoppings, enfim, vamos fazer um apanhado geral ali daquilo que é mais relevante dentro do IFIX, até porque a gente tem aí como grande audiência os investidores de FIIs, né? Então a gente sempre acaba puxando a conversa um pouco para o lado do IFIX. Tá bom. O que você acha da parte de lajes corporativas? Qual que é teu viés aí para o setor? Tá bom, então assim, a gente olhou esse segmento nos últimos meses com bastante cautela. Eu acho que a gente está entre aqueles gestores, aqueles investidores que não achava que todo mundo ia abandonar o escritório, todo mundo ia trabalhar de casa. A gente não viu os sinais que culminariam para esse setor, para esse cenário. Então, a gente continua olhando oportunidades nesse segmento. Aí é lógico, assim, eu acho que a gente está procurando evitar, diferente de alguns outros setores, no varejo, varejo, logística, a gente poderia olhar imóveis que não sejam tipo AAA, que sejam imóveis num segundo tier, por exemplo. Uhum. Laje, eu acho que seria mais primeiro tier, porque segundo e terceiro tier, acho que ainda tem uma incerteza grande. Então, usar o exemplo de São Paulo aqui talvez seja mais fácil para todo mundo. Região de Faria Lima, etc., o nosso maior entrave ali é preço, porque a gente ainda acha que a região é onde vai atrair a maior parte dos locatários nos próximos anos. Começa a se distanciar um pouco. Vai para Berrini, Chucre Zaidan, Alphaville, digamos assim, a gente olha com muito mais cautela. A gente até prefere não olhar, porque eu acho que esse é o segmento que vai mais sofrer, que mais vai ter dúvidas. Tanto pela vacância atual, né, quanto realmente... A vacância atual, mas eu acho que tem muita incerteza, tem muita coisa... Muito pelo desconto, né? Essa estratégia de compra de vacância, então, não te agrada tanto? Assim, nesses segmentos que eu falei, não. Uma vacância na Faria Lima, digamos, um imóvel de alta qualidade, numa região que a gente já vê consolidada, mas está vago, apesar de não ser o nosso alvo ideal, porque a gente quer correr o mínimo de risco comercial possível, faria sentido no preço certo adquirir. Birman 32 aí, ó. Então, quem sabe um potencial comprador aí já tá olhando, hein? Mas ali, de novo, entrave é preço. Claro, uma brincadeira aqui. Parte de shopping, só para fazer um arremate ali do teu viés. Shopping voltado aí, shopping que você tá falando do segmento de FIIs mesmo. Qual é o cenário, perspectiva que você tem aí pro setor? Tá, então shopping, assim, eu vou falar, assim, como não é a nossa área de atuação, então a gente, obviamente, tem uma análise bem mais limitada ali. A gente ainda enxerga que acho que os shoppings mais bem localizados, talvez valha um pouco da mesma lógica que a gente falou agora no setor de lajes.
pô, um shopping tipo super bem localizado, usar o exemplo de novo, Iguatemi ou shopping que estejam dentro de uma região super consolidada, vão sofrer menos do que shoppings que estejam em regiões mais distantes. A gente não tem, como a gente não foca tanto em shopping na nossa atuação, a gente não tem muito, a gente não gasta muito tempo em olhando as métricas, olhando os ativos. O que a gente olha é um pouco do satélite do shopping, porque muitas vezes existem oportunidades no varejo de renda urbana, que eu falei, em lojas que ficam ali na região próxima do shopping center, que não cabem ali dentro do shopping, seja por preço ou seja por vocação, mas acabam se utilizando um pouco do fluxo que o shopping gera, né? Então, esse a gente olha um pouco mais profundamente. Uma pergunta também, bom, você já falou sobre logística, então não vou te perguntar sobre FOFs. Bom, não sei, a menos que você queira responder alguma coisa sobre também FOFs ou não. A gente também não... Agora, sobre crise não tem como não te perguntar, porque os FIIs de crise eles estão com uma posição muito grande dentro de FIIs. A gente tem visto muitos fundos, como o próprio Ozaki comentou, utilizando esse recurso para se alavancar, para fazer aquisições. Você já falou um pouco do teu posicionamento sobre a alavancagem com crise, vocês não são tão favoráveis. Agora, o que você espera desse setor, desse segmento? Que mensagem que você pode deixar para a nossa audiência, tá? Sobre os FIIs de crise, aí, o que você imagina que tem de acontecer? Inflação, se vai arrefecer, taxa de juros subindo, enfim, qual que é a tua visão macro também vai afetar nos FIIs de crise e hoje a gente sabe que é o principal segmento. Acho que o ponto mais importante, né, Fábio, assim, acho que se puder comentar como a galera está te acessando, vamos dizer assim, tipo, de fazer alguma coisa com vocês, sei lá, agora em 21, e como também era lá atrás, né, se a galera está enchendo muito mais seu saco para fazer alguma securitização ou não, assim? Eu acho assim, eu acho que o setor macro, ele por enquanto está favorável para o setor de CRIs, né? Porque com inflação alta, tem todo mundo que comprou fundo, comprou papel lá atrás, está se beneficiando de todo esse monte de correção que a inflação tem gerado nos fundos de papel. Olhando especialmente, acho que a mensagem que eu passaria assim, tem que saber muito bem o que você está comprando. Porque é muito natural. Quando você compra um fundo de tijolo, você baixa o relatório gerencial, é muito fácil, o investidor ele consegue entender com muita naturalidade o que ele está comprando. Dá para você visitar o ativo, né? Dá para você tocar, né? Exato, dá para você visitar, é um tijolo, está lá, é um negócio físico. Quando você compra um papel, ele é um produto financeiro. Então você tem que entender que aquele produto financeiro ele vai ter um comportamento atrelado a como aquele contrato é regido, né? Então, um exemplo clássico aqui, que acho que vocês devem ouvir bastante. Quando você compra um imóvel, o imóvel é uma reserva de valor, né? O ser humano investe em imóvel desde que a gente deixou de ser sedentário, deixou de ser nômade há não sei quantos mil anos, que o ser humano enxerga o valor de ter um pedaço de terra para si, seja para si mesmo ou para investir, para alugar para outros, né? Então, esse é uma reserva de valor. E é um tipo de ativo que tende, se você olhar séries super longas, assim, séries de 100 anos, é um ativo que tende a acompanhar muito bem a inflação. Às vezes até ganha um certo prêmiozinho. Então, é um ativo que tem muita proteção contra crises, ciclos econômicos ruins, etc., né? É uma boa reserva de valor. CRI é diferente. CRI ele amortiza todo mês, né? Então, enquanto que se eu pago o meu aluguel, eu recebo o meu aluguel do locatário e distribuo, acabou esse contrato aqui, eu continuo tendo aquele imóvel que eu posso alocar para alguém e faço isso, dadas as devidas manutenções e peculiaridades, eu faço isso indefinidamente. Um CRI acaba, no último dia ali que você terminou de amortizar, ele acaba. Então, as pessoas têm que saber que o valor que aqueles fundos estão distribuindo, ele tem uma rentabilidade que seria comparável ao aluguel que eu recebo, a rentabilidade de um ativo, mas eles também, muitas vezes, tem um principal junto ali, que é um negócio que vai acabando junto, né? Então, a mensagem que eu passaria é: saiba muito bem o que você está comprando, entenda, entre nos detalhes. Essa é uma das grandes vantagens da nossa indústria de FIIs. A transparência é absurda. A grande maioria dos gestores, dos fundos, tem materiais de altíssima qualidade disponível, e se você cutucar o RI, se bobear, você ainda consegue alguma coisa a mais que você precisa para a sua análise. Então, entenda bem o que você está investindo e tenta fugir um pouco de olhar só a renda, né? Olha o tijolo, dá um exemplo.
o nosso fundo Sequoia 3, né, a gente está sendo negociado, se você pegar o nosso valor de mercado sobre a nossa área, a nossa ABL, então de R$ 3.600 por metro quadrado. E aí a gente tem 3 imóveis dentro da cidade, 2 no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo, um galpão logístico dentro de um condomínio a 10 km de São Paulo, refrigerado e congelado, e o imóvel Santo Antônio da Patrulha. Então, se você olhar proporcionalmente se a gente fizer essa questão proporcional, é como se o nosso imóvel da Magna esteja sendo negociado a R$ 1.700 o metro quadrado, os nossos 2 Atentos no Rio de Janeiro a R$ 4.000 o metro quadrado, o nosso imóvel do Habitat aqui no local do São Marché a R$ 4.500 o metro quadrado, e o imóvel de Jandira a R$ 3.900 o metro quadrado, na média dos 3.600. É muito abaixo de custo de reposição. Imagina você construir uma loja com essa qualidade no Brooklyn, no meio do Brooklyn, a R$ 4.400 o metro quadrado. Não, mas o terreno é mais do que isso. Ainda mais com os custos recentes de construção, você constrói um galpão de alta qualidade para uma Magna, só a custo de construção hoje é mais do que R$ 1.600 o metro quadrado, depende do padrão que você constrói. O imóvel está lá inteiro negociado na 1.700. Então, isso acontece, às vezes, tem vários motivos, né? Pode ser liquidez, porque é um produto negociado, mas muitas vezes porque muita gente acaba olhando só a renda, nem olha aquilo que está comprando. Às vezes está comprando um ativo e uma renda está boa, mas está comprando ele super caro. Então o seu potencial de valorização, você está comprando ele no teto, né? Você está comprando ativos que estão no máximo de preço deles. E muitas vezes você acaba olhando, deixando oportunidades passarem que o mercado está subprecificando, né? Então eu usei esse exemplo do nosso fundo, mas eu acho que tem vários outros por aí também que acabam tendo uma característica parecida. Bom, beleza. Acho que a última pergunta agora, de fato, te perguntar do imóvel aí da Atento, como você bem mencionou, a gente viu aí uma queda de valor que vocês avisaram nos relatórios, né, ao longo do tempo, mas era um contrato atípico que em setembro de 21 virou um contrato típico, e aí a gente viu a receita cair de uma maneira significativa. Queria que você entrasse um pouco mais nesse pormenor e explicasse esse detalhe aí para o investidor. Tá bom. Então, esse é um imóvel que o fundo desenvolveu lá em 2011 e fez um contrato atípico, foi um BTS, né? Foi construído a sua medida ali para Atento, e tinha um contrato até 2021, até setembro desse ano aqui. E a gente já se antecipou a esse problema, quer dizer, uma das características nossas aqui é se antecipar a problemas que vão acontecer lá na frente. Então a gente, sabendo que esse contrato ia se encerrar, a gente entrou em contato com a Atento lá no ano passado, até 2019, e começou esse processo de renegociação e de extensão. Primeiro para saber se eles vão ficar mesmo, né? Essa é a primeira coisa que você vai atrás como proprietário do seu inquilino. E aí, tendo essa intenção dele de ficar, porque esse imóvel é super importante para a Atento, aí daqui a pouco eu falo um pouco mais da operação da Atento, porque acho que muita gente tem um certo medo desse tipo de investimento, que a gente por ser investidor, por falar tanto com a empresa e conhecer tão bem ali a operação deles, acaba que a gente já dirimiu um pouco dessas dúvidas ao longo do tempo. Mas a gente procurou eles e no ano passado a gente já tinha fechado uma negociação para estender esse contrato, fazer um novo contrato, na verdade, por mais 7 anos, a partir de 1º de setembro de 2021, agora até 31 de agosto de 2028. Aí, é uma empresa gigantesca, espanhola, multinacional, então tem todos os seus trâmites ali. A gente fez o nosso roadshow de IPO do fundo ali, estava com esse contrato em aberto, apesar de a gente já saber todos os termos que já tinham sido negociados, estava nesse meio do trâmite. E em fevereiro, até antes do fundo estrear na bolsa, em fevereiro a gente assinou o contrato com a Atento, esse típico que você mencionou. E essa queda de valor é porque tem uma série de imóveis, principalmente essa safra que foi feita a nossa grande crise ali, 2015, 16, pedaço de 17, final de 14 ali, todos os imóveis BTS daquela época,
passaram por um processo, passaram por aquele período de estagflação que o Brasil passou. Então, IPCA lá em cima e os preços dos imóveis não acompanhando, às vezes até nominalmente caindo. Esse foi um caso mais ou menos assim. Então, esse imóvel ele passou por o preço, o valor do BTS, que era sendo corrigido anualmente pelo IPCA, ele foi descolando do preço de mercado. Aí chegou em setembro de 21, o BTS estava aqui e o valor de mercado estava aqui. Então a gente já tinha fechado lá em 2020 esse novo contrato a preço de mercado. A gente fez um lado, a Atento fez um lado, a gente processo super longo e chegou num preço. E aí deixa eu te perguntar, durante esse período de estagflação, a Atento foi suportando os repasses de inflação, não teve nenhum problema, não teve nenhuma tentativa de renegociação, judicialização, nada? Nada. Inclusive, essa é uma característica de todos os nossos imóveis. Na média, os nossos locatários estão há 7 anos dos nossos imóveis, a gente tem mais 6 anos pela frente de contrato. E a Atento, por exemplo, está 10 anos. Nesse imóvel eu falei, a Magna está quase 10. No outro Atento nosso, a gente tem 2. No outro Atento ela está 7,5 já. Então, a gente tem relações super antigas. E quando você olha o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 10 anos, né, a profundidade das crises que a gente navegou, dá para ver quão resiliente é a operação dos nossos locatários, né? Porque nunca houve isso que você falou, nunca houve tentativa de utilização, nunca houve sequer um evento de inadimplência, não houve um mês que eles deixaram de pagar, nada. Então, isso mostra, primeiro, quão importante esses imóveis são para eles, né? Que não dá para negligenciar, mas mais do que isso, a resiliência da operação deles, quer dizer, eles suportaram pagar esse imóvel, pagar o preço, muitas vezes até quase o dobro do valor de mercado, conforme esse deslocamento, esse descolamento foi ocorrendo. Né? Então, o que isso nos permite, acho, acreditar? Que a renda que a gente projeta para frente tem muito boa qualidade também. Então, quando a gente projeta, quando a gente dá o nosso guidance de resultado, por exemplo, a gente tem muito conforto porque a gente sabe que o risco o histórico nos permite crer que o risco de inadimplência vai ser baixo. Então, aí voltando para o caso da Atento, a Atento, assim, como eu falei, é uma das maiores empresas de call center do mundo, né? É a maior da América Latina, uma empresa espanhola, e o Brasil é basicamente 45% da operação deles. E eles, quem é o típico cliente da Atento? Né? Eles prestam serviço de CRM, né? De relação com clientes, e o cliente da Atento são as maiores empresas do Brasil, são aquelas empresas que têm milhões, dezenas de milhões ou centenas de milhares de clientes e precisam de uma solução para se relacionar com esse cliente. Né? É muito caro para muitas empresas verticalizar isso. Então, quem são? São as teles, são as de energia, são os bancos, esses são os típicos clientes que a Atento tem. E para ela prover esse serviço, essas empresas têm um nível de governança, de exigência, de qualidade muito alto. Para ela prover esse serviço de alta qualidade, ela precisa estar num imóvel que tenha uma série de características. Primeiro, eles precisam estar num imóvel que esteja próximo de onde moram os principais, a força de trabalho da Atento. Por isso que os nossos imóveis não ficam na zona sul do Rio ou perto da Faria Lima de São Paulo. Porque eles têm que estar perto da onde os trabalhadores, típico trabalhador de call center, mora. Esse é um setor que, por natureza, já tem um turnover alto. Então, quanto mais eles facilitam a vida dos funcionários, maior a facilidade de gestão e menor é o turnover e melhor a qualidade do serviço que eles prestam. Então, eles precisam de uma infraestrutura de tecnologia de alta qualidade. Então, a Atento no Brasil ela tem em torno de um pouco mais de 35 imóveis com essa natureza, né, com essa característica de imóveis que ela presta serviço, não tirando os imóveis que ela fica o administrativo dela. E nesses imóveis, ela precisa que essa infraestrutura, que todas essas características que eu mencionei aqui, estejam presentes ao mesmo tempo. Então, se a Atento vai sair do nosso imóvel de Madureira ali. O imóvel de Madureira é um imóvel de 12 mil metros quadrados de ABL, prontinho para eles, feito sob medida, tem um dos menores custos de operação para cada posição de atendimento, né, que é uma das métricas mais importantes para o segmento deles, PA que chama, né, que é a posição de atendimento. Então, o custo total daquela operação dividido pelo número de posições que tem naquele imóvel. Esses imóveis são dos mais baixos. E é natural isso, porque os BTS, né, que é uma pequena parcela dos imóveis que eles ocupam,
naturalmente são os mais adequados à operação deles. Principalmente esse agora, que está com aluguel super ajustado a valor de mercado. Acabamos de fazer uma negociação com eles. Né? Então, para a Tente sair de lá, como é que ela vai? Você navega pelo Google, né, na região de Madureira da Penha. É uma densidade absurda. Né? Então, o custo de troca para eles é muito alto. Então, isso acaba que facilita uma negociação, dá até a gente um certo poder de barganha quando a gente vai renegociar um contrato com eles. E a nossa visão também diminui muito os eventos de vacância. De novo, se olhar 10 anos para frente, quantos por cento do tempo ele vai ficar vago? A gente acha que essas características, né, esse diferencial competitivo que o imóvel tem, reduz aí a chance de vacância ao longo do tempo. Bom, beleza. Acho que era isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta técnica. Você tem alguma, Losnak? Não? Bom, a gente vai fazer agora umas perguntas temáticas que a gente sempre faz para encerrar o nosso programa de entrevista, um bate-bola bem descontraído. E a gente sempre pede para o gestor indicar aqui para a gente 2 livros, um de mercado e um fora de mercado. Eu queria ver o que você vai passar para a gente aí, para nossa audiência, para a gente acompanhar aí nas leituras. De mercado, vou indicar um clássico, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, o Liar's Poker, do Michael Lewis. Putz, eu gosto muito da narrativa do Michael Lewis. Para quem não conhece, ele é o cara que escreveu Moneyball, que virou aquele filme com o Brad Pitt. Ele também escreveu aquele outro filme, o Big Short, que também tem o Brad Pitt, que tem o Steve Carell, tal, aquele filme super bom da crise do subprime de 2008. E o Liar's Poker é um dos primeiros livros lá que ele escreveu, depois que ele conta um pouco da vivência dele lá como trader de bonds do Salomon Brothers. Então é um livro, um dos clássicos do mercado financeiro. Quem não leu ainda, recomendo. É um livro fácil de ler. O Michael Lewis, ele é um contador de histórias, assim, então ele conta muito bem. Aí fora do mercado, eu vou indicar um livro que chama, não sei o nome em português, ele chama Enlightenment Now. Seria tipo Iluminismo Agora. Ele é um livro de um professor de Harvard, chama Steven Pinker, e ele é uma visão muito otimista do mundo, assim, porque quando a gente está inserido no nosso dia a dia aqui, é muito fácil a gente ser pessimista, porque sabe, o jornal não tem uma notícia, tudo está bem, né? Em geral, as coisas que acontecem são os eventos, então sempre tem o que aconteceu aqui, um roubo ali, então assim, é natural da gente estar exposto a muito, desproporcionalmente a notícias negativas do que notícias positivas. Agora, quando você dá um zoom out aqui e olha para o que aconteceu com a humanidade, qual a evolução que a humanidade teve, muito baseado em dados aí nos últimos 150, às vezes ele pega séries às vezes super históricas, de 250 anos, de qualidade de vida, mortalidade infantil, melhoria na infraestrutura, melhoria em saneamento, te dá uma visão muito realista, mas muito otimista da sociedade. Quer dizer, quando você, no micro a gente pode não identificar, mas quando você olha no macro, a humanidade se desenvolveu demais. A gente está no período de paz mais longo da história da humanidade. Porque quanto tempo a gente está sem grandes guerras, né? Nossos avós, né, viveram períodos de guerras. Basicamente, a nossa vida a gente conhece só momentos de paz. Então isso é quase que uma exceção. Então quando você se dá a oportunidade de olhar dados e conhecer o que aconteceu no mundo nos últimos anos, últimas décadas e séculos, e quanto que a humanidade evoluiu, dá para ter bastante esperança do futuro. Pô, beleza. Bacana, legal, curioso esse livro. Vou depois desse eu encontro em português. Se tiver uma outra recomendação, se você puder falar uma segunda. Fala aí. Quaisquer, assim, eu gosto muito da visão de mundo do Harari, do Yuval Harari. Então, eu já li 2 dele, um terceiro na cabeceira, ainda não consegui tempo. Eu li o Sapiens, que é imperdível, assim, tem que ler o Sapiens. Também li acho que em português é 21 lições para o século XXI. E aí tem o Homo Deus também, que é o terceiro, não sei qual que é a ordem, mas o Homo Deus que eu não li ainda. Mas eu gosto muito da visão de mundo dele, então
me veio à cabeça aqui também para recomendá-lo. Bacana. E uma pessoa que passou pela tua vida, que te marcou, uma personalidade, ou alguém que você se inspira, alguém que fez algo relevante, que você falou assim, poxa, esse cara aqui é bacana, é algo que eu queria seguir aí. Personalidade que me marcou... Bom, quem me inspirar é difícil, porque cada vez que... É difícil olhar uma pessoa e admirá-la por inteiro, né? Às vezes tem pessoas que você acha excelentes em algumas atuações. Não vou usar esse exemplo, mas eu estou pensando num exemplo melhor. Mas quem eu admiro como homem de negócio, por exemplo, Elon Musk, eu acho um cara completamente visionário, fora da curva. Eu nunca vi um CEO que conhece o detalhe da operação como ele. É inacreditável a visão de mundo. Mas eu não acho que tem tanta polêmica em volta dele que eu não usaria ele como inspiração. Acho que o nome bom, que eu acho que eu admiro, não vou dizer que me inspiro porque é difícil, mas quem eu admiro muito é Michelle Obama. Não sei. Eu gosto muito do casal, mas a Michelle é inacreditável. Eu acho um ser humano também fora de série, inacreditável. Podia ter recomendado o livro dela também, chamado Becoming, também, que é muito bom. Sim. Recomendo também. Os dois, acho que da Michelle foi melhor. Né? O do Obama eu não li ainda. O primeiro dos dois que ele lançou já, também está na minha lista lá. Mas o dela eu recomendo demais. Eu particularmente, sou admirador do casal. Mas ela, desde a primeira vez que eu vi um discurso dela uma vez nas primárias dos Estados Unidos lá atrás, eu comecei a admirar e comecei a ouvir entrevista, acompanhar um pouco mais ela. E eu acho que é uma pessoa que tem valores excelentes e que eu admiro muitas coisas que ela fez. Bacana. E, por fim, um esporte. Você tem aí alguma coisa que você gosta de fazer, um hobby, um momento de lazer? Meu principal momento de lazer hoje, eu tenho um filho de 6 meses, então eu passava tempo com meu filho e sempre que dá, dormir um pouco. Aproveitou bem a pandemia então, hein? Pois acho que ficar um pouco em casa e poder participar dessa fase de crescimento do meu filho foi um dos benefícios. Aqui a pandemia teve benefícios, né? Teve muito mais custo do que benefício, mas esse foi um dos pontos positivos. Mas tirando isso, assim, eu gosto de ler, gosto muito de viajar, gosto de fazer esporte, pratico tênis, gosto muito de esqui, corro também, então gosto de assistir filme, seriado, então eu, em geral, quando eu não estou trabalhando, gosto de passar meu tempo fazendo essas coisas. Bom, acho que é isso então, encerramos por aqui. Pessoal, até o próximo programa de entrevista com gestores e acompanhem também o nosso trabalho e atuação dentro do canal do TC. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixe nas lojas e venha aprender da comunidade de FIIs. Eu, Losnak, Felipe Pedra, Ivan Eugênio e Leonardo estamos por lá, dando todo o apoio e suporte para vocês. Losnak, prazer, até a próxima. Valeu, Fábio, até. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, Losnak. Foi um prazer estar aqui. Tchau, pessoal.